Olá, Léo. Boa noite. E aí, boa noite, Augusto. Tá me Tudo ouvindo aí bem? direito? Estamos sim. Estamos ouvindo e vendo bem. Então tá. E aí, Tô tá só tudo bem arrumando por aqui para. aí? Tá joia. Nossos Então, amigos aí, estamos prontos. ótimo, bom demais. Nossos amigos aí que estão se conectando com a gente, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando aos nossos lares, a Casa do Caminho virtual. Vamos a mais um dia aí de live e hoje, em especial, como eu falei com o Léo mais cedo, estamos já dizendo que é a série psicológica de Leonardo. Mais um estudo aí que vai render muitas ideias boas. Pedimos aos amigos que estão conectados aí com a gente que comentem aqui na caixinha de diálogo se vocês nos veem, se nos escutam bem, para a gente continuar com a live, por favor. Para quem ainda não teve a chance de assistir o nosso amigo Leonardo, Léo, né, mais conhecido, Léo é psicólogo, uberlandense, espírita há um tempo aí já, desenvolve um trabalho muito lindo aí no seu Instagram e no grupo também, Serenidade. Quem quiser seguir o grupo também, depois o Léo deixa aí o arroba deles lá. É um grupo bacana, excelente. Então vamos começar o nosso estudo então. Vamos fazer a nossa O Zezé prece. tá acenando aí para mim. Ah, tá. Zezé, seja Tem umas bem-vindo. pessoas aqui que são conhecidos meus que eu divulguei nas minhas Ótimo. redes particulares, pessoais, e elas estão aqui, que também não são espíritas, alguns, mas que gostam desse trabalho, né, que eu faço. Isso, ótimo. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. A Maria Solange, o Luiz Renato, a Suzane, Luana, a Maura, a Catarina, Ildefonso, a Conceição, Deise, Gabriela, Lorival, Suzane. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Então vamos fazendo a nossa prece de hoje para a gente começar, para a gente aproveitar o Léo o máximo possível, que a gente der conta, né? E a gente iniciar os nossos estudos. Então, convidamos a todos, né, da sua forma, de cada um mesmo, mais íntima, individual, de nos conectarmos com o Pai Celestial, com Deus, agradecendo pela chance de estarmos aqui conectados em espírito para nos conhecermos um pouco mais, para nos permitirmos estagiar por essa fase de desenvolvimento que nos pede carinho para nós mesmos, para que nós possamos ter uma noite de estudos intuída pelos bons espíritos, que nós possamos compreender a ideia deste estudo de hoje, que os nossos lares sejam abençoados por aqueles que estão ao seu entorno, para que nós possamos reconhecer essa fase de vida pandêmica como uma chance única para o nosso autoconhecimento, para nos darmos a chance de colocarmos uma luz dentro de cada um de nós e conseguirmos evoluir enquanto espíritos aqui na Terra. Agradecemos à equipe de espíritos amigos que se incumbem desse estudo, todas as segundas e domingos, que esteja conosco hoje e sempre, assim como o Espírito de Cristo, que se faz pelos seus anjos. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela centelha divina que existe em cada um de nós, invariavelmente, e pela chance que nos dá a cada dia de abrir os nossos olhos e nos presentear com o dom da vida mais uma vez. Abençoe, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, mais uma vez, apresento o nosso amigo Leonardo, Léo, para quem não conhece ainda. Mais uma vez, ele está aqui convidando a gente, nós convidando a ele para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Peço aos amigos que nos dê licença para nós desativarmos a caixa de diálogo aqui embaixo e dentro de aproximadamente 40 minutos a gente volta a se falar para a gente trocar uma ideia sobre o tema de hoje, que seria Todos são Caminhos. Léo, seja mais uma vez muito bem-vindo, obrigado pelo aceite desse convite, né? Mais uma vez,
e a palavra é toda sua. Tá bom, Augusto, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí da Casa do Caminho, as pessoas que são participantes, né? Pessoal espírita aí de patrocínio, as pessoas não espíritas que também estão aqui, mas que são simpatizantes, outras que nem também não conhecem muito e está por aqui também, estão por aqui. É um prazer estar podendo servir, né? Porque essa daqui é uma oportunidade da gente servir a humanidade que está tão carente, né? De esperança, né? De consolo e talvez até de falas mais libertadoras, assim, né? De trabalhos, assim, dos mestres, né? Dos verdadeiros mestres espirituais. A gente é muito carente de ter também essas verdades mais profundas, né? Sobre o ser humano. E a proposta aqui é nós continuarmos nessa jornada de autoconhecimento, né? Porque eu sou psicólogo, então eu tenho que puxar a sardinha para esse lado, que é o lado do autoconhecimento, que é talvez a questão, eu digo talvez porque pode ter alguns espíritas aí mais letrados do que eu que discorda disso, mas para mim talvez a questão mais principal do Livro dos Espíritos é a do autoconhecimento. E para mim seria a questão mais importante hoje, que giraria em torno da nossa humanidade, nesse atual estágio que a gente está, que é o estágio da gente poder se ver de verdade, né? Porque nós provavelmente estamos caminhando há muito tempo com medo da gente se ver de verdade. E aí, para a gente não se ver de verdade, a gente cria uma inverdade sobre nós, a gente cria... Para as pessoas, nós criamos uma máscara, nós criamos uma pessoa que nós não somos, por medo de ser o que nós somos, de assumir o que nós somos, por medo da imperfeição que habita dentro de nós, e por medo da gente não ser amado pelo que a gente é, já que nós somos muito julgadores do comportamento das outras pessoas. E o julgamento vai ser, ou o não julgamento vai ser a palavra principal desse trabalho de hoje. E o trabalho de hoje, Augusto, ele é baseado no livro Renovando Atitudes, do Hamed, pelo Francisco de Santo Neto, né? Que é o médium, e é um capítulo do livro chamado Todos são Caminhos. Ou seja, só o nome... Todos são caminhos. Só o nome já é um convite para a gente não julgar as pessoas, os caminhos das pessoas, os caminhos tortuosos das pessoas, ou os caminhos acertados das pessoas, porque a vida ela é a oportunidade de viver, ela inclui tudo, os acertos e os erros. E esse estudo de hoje, eu nem sei se eu vou terminar ele hoje. Na hora que você der 40 minutos aí, você me fala, porque eu acho que vai ser importante ouvir as pessoas também hoje. Tá, joia. E meu objetivo não é terminar. Se a gente não terminar hoje, nós terminamos na próxima palestra. Eu ia falar no próximo domingo, tô doida, porque no Grupo Serenidade eu vou fazer agora, quatro palestras agora no Grupo Serenidade, que é no mês todo de novembro. Aí eu tô assim, no próximo domingo. Então, esse trabalho que a gente está fazendo já tem um tempinho, né? E esse é o terceiro, é sobre a aceitação da nossa imperfeição. E a aceitação da nossa imperfeição, ela passa pelo amor pelo nosso caminho, o amor pela nossa jornada espiritual. Hoje, o convite para todo mundo que está me ouvindo aí é para a gente colocar, ter um profundo respeito pela nossa jornada. Porque a nossa jornada, ela nos trouxe até aqui. Não foi o outro que nos trouxe até aqui. O outro pode ser ponte, ajudar, né? Os espíritos podem nos ajudar. Eu estava vendo o filme do Dival dessa semana, né? A Joana de Ângeles, ela super firme com ele lá no filme, né? E
e ela falando, e ele teve uma questão lá, né, que ela falou assim, não, esse aí é seu livre-arbítrio, você precisa viver as coisas. Você precisa passar pelas coisas. Porque esse é o nosso caminho, é a nossa evolução, a nossa jornada. E a nossa jornada, ela é uma jornada de erros, de acertos. E a gente precisa incluir tudo. Quando eu falei de vulnerabilidade na outra palestra, eu estava falando que a vulnerabilidade é essa capacidade da gente incluir as nossas vitórias e os nossos fracassos. Porque tudo isso nos ajudou a chegar aonde nós estamos. Até para reencarnar, eu fico pensando, não é? Nós escolhemos, nós quisemos, eu quero passar por isso, eu quero viver o meu caminho, eu quero viver a minha jornada, não é? E o Hamed coloca esse título, todos são caminhos. Ou seja, só por esse título não tem certo e errado. Tem a sua jornada. O que é o certo, o que é o errado? Ah, não, para mim o que você está fazendo é errado, tá? Mas sobre qual ponto de vista? E é eu com quem? É eu para os outros? A Madre Teresa tem uma frase, uma mensagem que ela diz assim, veja você que no final de contas não é entre você e as outras pessoas, o seu caminho. É entre você e Deus. Então, as pessoas não têm como julgar nossas caminhadas, nosso caminho, como certos ou errados. Como a gente sendo certo ou a gente sendo errado, não é? Senão, eu penso também em Jesus aqui, né? Jesus escolheu, gente, discípulos com tantas imperfeições, né? Com jornadas acertadas ou não. O Pedro vai, nega Jesus, e ele tinha motivo, ele tinha a história dele, para ele é muito difícil. E a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Hoje eu sinto falta tanta empatia, a gente poder se colocar no lugar dos outros para poder perceber como que pode ser a história do outro, o que aquela história levou a pessoa a chegar onde ela chegou. Eu estou dizendo isso já adiantando porque o Hamed vai falar de algumas coisas importantes sobre isso. E ele começa, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou pegar algumas frases importantes, e ele começa falando assim, olha, também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da nossa vida são parte essencial da nossa educação. E é engraçado que eu estou falando de imperfeição, né? Já de um tempo para cá. Então, o que eu fico pensando? E o Hamed coloca assim, olha, os caminhos inadequados que a gente pega, que a gente segue, também são parte essencial da nossa educação. E aí ele fala, a cada tropeço é preciso aprender, levantar novamente e retomar a marcha. E aí, às vezes, fica gente, nós que achamos que estamos melhores, naquilo que a pessoa não está, a gente julga e acha que a pessoa, taxamos ela como errada naquele caminho, que ela não podia estar seguindo aquele caminho. Então, os caminhos inadequados que as almas escolhem são caminhos que vão servir para a educação. E aí ele diz, né, a cada tropeço é preciso aprender, levantar e retomar. Eu quero aproveitar essa frase. E ele fala assim, cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e viver. Meu Deus! Ai, eu tô aqui com tanta ideia na cabeça que deixa eu organizar aqui, que eu quero falar várias coisas sobre isso. Então, cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, nós estamos impedindo a possibilidade de evoluir e viver. A Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem uma frase, a coragem de ser imperfeito, que eu adoro, porque ela fala que as pessoas que buscam, que querem ser só perfeitas, primeiro que os que querem buscar, aquelas pessoas que querem ser só perfeitas, elas se afastam da vida, elas se afastam do viver. E fica muito mais fácil ficar numa posição de julgamento, de julgar o comportamento das outras pessoas. E aí ela fala assim, olha, ser perfeito, tudo bem aí, Augusto, tá me vendo? Tá. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo, olha só o que ela fala. Que ela está falando a mesma coisa que o Hamed está falando.
Devemos respirar fundo e entrar na arena da vida. Qualquer que seja ela, um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil com alguém ou uma contribuição criativa para a vida. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isto é vulnerabilidade. Isto é a coragem de ser imperfeito. Isto é viver com ousadia. Então, meu Deus, aí, porque quem se retira do viver, primeiro que nós reencarnamos para viver, viver com tudo isso. Viver com todas essas possibilidades, não é? De errar, de falhar, de fracassar, de acertar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, fala uma coisa que eu falei até essa semana numa palestra também, que nós somos muito melhores do que há 100 anos. Entendeu? Eu gosto muito das partes do Espiritismo, que são essas partes incentivadoras, estimuladoras. E não quando as pessoas pegam conceitos para desestimular a gente, para a gente não aceitar o que nós somos, para a gente transformar os nossos erros e nossos fracassos em culpas, em punições, né? E aí o Hamed vem e ele diz assim que cada vez que a gente desiste de algo por medo de errar, e quem tem medo de errar? As pessoas que têm medo de se deixarem se ver. As pessoas que não querem ser vulneráveis. A vulnerabilidade, ela nos coloca de igual para igual, com todo mundo. Então, não tem quem é melhor e quem é pior, porque os discípulos eram vulneráveis, eles tinham dificuldades, né? E aí ele diz, ou seja, nós corremos risco na nossa jornada espiritual de escolhermos caminhos inadequados, que vão nos servir a longo prazo para a nossa educação espiritual, não é? E aí o convite dele qual é? É o convite óbvio que a gente falaria para todo mundo, né? Que a cada tropeço você poder se perguntar, né? Poder aprender, poder levantar novamente, que é questionar, assim, o que está acontecendo comigo, o que eu estou fazendo comigo. Mas se você fala assim, mas eu posso falar assim para você, Augusto, não, mas tem gente que não faz isso e continua, né? Sei lá, o alcoólatra continua no alcoolismo, ele continua. E muitas vezes, uma hora, isso a gente sabe pelo Espiritismo, uma hora isso vai parar, mas esta é a jornada daquela pessoa. Não me cabe julgar, me cabe amar. A Madre Teresa tem uma frase, é fantástica a frase, ela fala assim, quem tem medo, não, quem vive julgando as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, não adianta eu julgar a história do outro, o caminho do outro. E o Hamed está falando, todos são caminhos. Eu estou, assim, colocando a questão, no caso aqui, o alcoolismo, para a gente entender que aquilo é a trajetória daquela pessoa. E cada vez que eu fico no julgamento ou na crítica, eu deixo de perceber, eu deixo de ver a questão, eu deixo de olhar para a pessoa, a história que colocou aquela pessoa naquele lugar. Eu deixo de amá-la para julgá-la. E aí o que eu faço? Excluo, né? E aí ele fala assim, olha, o Hamed, a estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual e nos levará a entender melhor a vida, no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o potencial, com o nosso potencial de progresso. Então, assim, a gente precisa viver, entregar para esse terreno emocional que habita dentro de nós. E lembra, numa das lives, eu acho que foi a de Deus, lá a primeira, eu falando que... foi para IBA que eu fiz, no caso. Eu falando que o caminho para o interno a primeira camada é a máscara. Então, eu preciso me liberar da idealização de quem eu deveria ser. Porque senão eu nunca vou entrar em contato com quem eu sou. Porque se eu fico sempre na idealização de quem eu deveria ser, eu vou buscar quem eu deveria ser a partir do que eu não estou pronto.
Porque eu não consigo, Augusto, ser tão paciente como você ainda. Só um exemplo. Eu não consigo ser paciente como você. Então, a comparação, ela não serve de guia. Porque eu preciso olhar para o estágio que eu estou agora e não para o estágio que eu deveria estar ou deveria ser. É muito difícil para as pessoas compreenderem isso, principalmente quando a gente se cerca de uma defesa chamada racional. Uma defesa, eu tenho tanto conhecimento, tanta informação, que eu me cerco tanto disso, que eu não entro em contato com as minhas emoções, eu não entro em contato com as minhas fragilidades. Elas ficam totalmente, e eu ainda uso muitas vezes a racionalidade para tentar resolver as minhas questões emocionais. E aquilo, e a emoção, a via de comunicação das nossas emoções não é o racional. O racional, você pode entender algumas coisas. Ah, é isso, entendeu. Mas você vai precisar expor. E aí, o que a Brené Brown fala é que o imperfeito, o vulnerável, ele que é ousado, porque ele tem a coragem de se mostrar. Não é? E é complicado quando a gente mostra a vulnerabilidade. Então, todos são caminhos, é o que nós estamos vendo. E aí o Hamed, ele fez uma lista, mas antes de eu passar essa lista, nem sei se vai dar para eu fazer ela hoje, mas ele fez uma lista de 8 tópicos, 8 observações que ele queria que são 8 observações para a gente colocar nesse conteúdo de olhar para as pessoas e perceberem que todos os caminhos que elas escolhem são caminhos. Tanto é que ele, no final do capítulo, ele fala uma coisa que é uma das frases que eu mais repito em palestra, até para me consolar também. Ele fala assim, olha, cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com o seu estado de evolução. Tudo está certo. Tudo está certo. Porque todos estamos nas mãos de Deus. É assim que ele termina. Então, cada pessoa está na sua jornada. Como é que eu vou julgar? Como é que eu vou falar, não, a prostituta não pode ser prostituta, aqui na minha cidade tem uma rua que são só garotos de programa, prostitutas que... Como que eu vou falar, não, não pode, está errado. Esse caminho aí não é o certo, ela está perdida, coitada, essa mulher. Como? Eu sou melhor do que quem? Sob que aspecto? Quem é melhor, quem é pior? Qual estrada é a melhor? Qual estrada, qual jornada é a correta? Quantas vezes uma pessoa que teve câncer saiu muito melhor do câncer? Quantas vezes uma pessoa que foi paraplégica, que teve um acidente, ela mudou a vida dela a partir daquilo? Então, qual estrada é a correta? Ou uma pessoa que entrou na drogadição, né? E teve que rever seu caminho, ou entrou no crime e voltou do crime com muito aprendizado. Como que a gente vai poder falar que é ou que não é? Certo? Quem somos nós, não é? Eu pergunto isso. Atire a primeira pedra? Atire a primeira pedra quem não tem pecado? Então, acho que o primeiro aspecto para a gente aceitar os caminhos das outras pessoas, porque tem uma coisa também que a gente faz. Nós muitas vezes queremos impor nosso caminho para aquela outra pessoa. E aí a gente não aceita. Entendeu? Nós queremos impor nossas crenças, nós queremos impor nossas verdades. E isso também vale para o relacionamento afetivo. Muitas vezes você quer impor como a outra pessoa deve ser. E isso tem um nome, relacionamento abusivo. Né? O que são relacionamentos abusivos? Quando eu quero impor uma verdade sem o consentimento da outra pessoa. Sem ela ter o filtro dela e ela poder falar, não, tudo bem, eu concordo com você. Não. Quando eu imponho a minha verdade, eu estou tirando a possibilidade da pessoa vivenciar o caminho dela. Quantas mães fazem isso com os filhos, ou pais, de sufocar os filhos e não deixarem eles viverem os próprios caminhos? Não é? Não deixar eles caírem. Gandhi tem uma frase, e quem fala isso é o Raul Teixeira no livro... deixa eu ver aqui o nome do livro. Desafios da Educação. Ele fala uma coisa, o Camilo fala, né, que o espírito é o Camilo. O Camilo diz lá assim que ele usa o exemplo do Gandhi, que Gandhi dizia que de vez em quando os pais precisam deixar os filhos queimarem os seus dedos um pouco. Então,
Quantas vezes nós queremos interferir nas experiências das outras pessoas, dizendo para elas o que é certo e o que é errado? Sem elas nos perguntarem, sem elas nos pedirem uma ajuda, não é? Quantas vezes a gente quer impor a nossa causa? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Tem um poema. Você já viu aquela autobiografia em 5 capítulos? Tem a autobiografia em 5 capítulos que eu quero ler para vocês. É muito massa. É da Portia Nelson. A Portia Nelson é uma escritora norte-americana e essa autobiografia em 5 capítulos está no livro tibetano do Viver e do Morrer. Chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Esse aqui é um clássico, né, espiritual, esse livro tibetano. E lá tem a nossa autobiografia em 5 capítulos. Como nós vivenciamos os estágios dos erros, vamos dizer assim. Os estágios da tomada de consciência, que só é possível se eu viver a jornada. Se eu tentar viver a minha jornada a partir de uma perfeição que não existe em mim, eu não vivo a jornada. Eu vivo julgando a jornada dos outros e as minhas. E aí lá, Augusto, são 5 capítulos. É famoso isso daqui. Eu vou ler, quem já ouviu, tenha paciência. Quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez e vai ver que fantástico que é. E eu vou voltar, porque isso tem a ver com a jornada para o mundo interno, de autoconsciência. Né? Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Eu levo uma eternidade para encontrar a saída. Então, aqui é um caminho. Eu ando pela rua. Eu escolhi um caminho. E aí, há um buraco, eu entro num buraco. Eu entro numa situação de aprendizado. E uma situação dolorida. Eu caio nessa situação. Eu fico perdido sem esperança. Lembra que isso aqui é um estágio consciencial, tá? Isso vale para coisas externas também, mas a gente vai falando mais para o mundo interno. Não é culpa minha, ou seja, eu escolhi uma estrada, mas eu acho que ela não é culpa minha. Eu ainda estou no nível de projeção. Eu projeto nas pessoas, a culpa é das pessoas. Então, era o meu marido que fez isso, é a minha mãe que fez isso comigo, é o meu pai, é o meu patrão, é Deus, né? Lembra? É Deus que está me colocando certo e errado, me castigou com isso daqui. Por que Deus tirou a vida do meu filho? Eu não era para ele fazer isso. O que eu fiz? Que sempre é Deus o culpado, ainda não é o que eu fiz. Mas é nível de projeção. Não é culpa minha. E leva uma eternidade para eu encontrar uma saída. Porque enquanto eu não olho para mim, eu levo uma eternidade. Por isso que Jesus, lá na mulher adúltera, ele quis acelerar o processo. Ele falou assim, mulher, vai e não peques mais. Primeiro ele fala, mulher, quem te condena? Aí ela fala, ninguém me condena. E ele fala, eu também não. Só que não é qualquer um, é Jesus falando, não, eu também não te condeno. Porque como é que Jesus vai condenar a mulher adúltera? Como que ele vai condenar? É uma jornada, é a dela. É a trilha dela. Ele teve a dele, como é que ele não vai respeitar a dela? É um profundo respeito. Eu dou o direito do outro viver o caminho dele. Isso se chama dignidade. Né? É olhar a pessoa com dignidade. E aí ele fala, mas vá e não peques mais. Né? Ele quis assim, dizer para ela, olha, aprenda com isso daí. Porque senão a gente fica uma eternidade naquele buraco. Né? Porque a função da vida é viver. É a gente viver a vida. Por isso que a gente vem para a vida. A gente precisa viver. E não ficar escondidinho numa conchinha, numa ostra. Eu preciso viver. Muitos espíritos têm medo de viver porque têm medo de se equivocar de novo. Então a gente não quer errar na mesma coisa. Então a gente fica escondidinho. Outros espíritos vêm e têm medo de viver e aí vai para a perfeição. Aí escolhe a perfeição como saída. Tipo assim, então eu vou ficar de intacto. Nada me atinge, eu sou esse ser que não vivo as coisas porque já está tudo pronto dentro de mim, já está tudo bem resolvido. Mentira, é só uma defesa, você se esconde de si mesmo.
Então, muitos se escondem do viver porque está gravado na mente o trauma da outra vida, da outra existência. E aí você não quer se equivocar naquele mesmo conteúdo, né? Tema da sua existência. Sei lá, o meu tema, sexualidade. Eu não quero me equivocar no mesmo tema. Então, eu não vou viver? Como é que faz? Ok, eu vou precisar viver para eu entender aquilo. E aí eu me exponho, eu vou me tornar vulnerável. Outros se escondem na perfeição, que é, e o perfeito me deixa sozinho no mundo, eu não entro em contato. Aqui está dizendo, a pessoa, ela teima, ela vive sempre as mesmas coisas, naquele mesmo tema. Então, leva uma eternidade para encontrar a saída. Esse é o primeiro nível. Aí ele vai para o segundo. Eu ando pela mesma rua. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. O que acontece? Eu caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, eu levo um tempão para sair. Então, aqui já temos um nível. O primeiro nível é aquele nível da inconsciência. Você nem percebe que é você que está criando aquela realidade no seu caminho. Você não percebe. Esse segundo nível, você finge que não é você. Ou seja, você se mascara. Olha que interessante. A responsabilidade não é sua ainda pelo seu caminho. Eu não escolhi esse caminho, não sou eu. É aquelas pessoas que falam assim, eu não escolhi viver, para que eu não escolhi nascer, né? A gente ouve esses clichês assim. Não fui eu que quis, tal, né? E então a culpa não é minha. Não posso acreditar. Aí tem a tomar. Gente, eu caí. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Eu entro na máscara, eu finjo que não sou eu caio naquele padrão e eu falo assim, caí, tá vendo? Caí no mesmo lugar. Sabe quando você sabe, você está fingindo que aquilo não é com você? É aquela pessoa que ela coloca as emoções de lado, sabe? Você está sentindo mal, você está vendo que seu relacionamento não está bom com alguma pessoa, você precisa mudar algo na sua família, com o pai, com a mãe, com o irmão, não sei, ou no trabalho, mas você finge que não é com você. Aí você cai no buraco de novo. Ok, caiu no buraco, vamos para o terceiro nível. Eu ando pela mesma rua. Você está vendo que aqui não tem julgamento? Não tem julgamento. É a sua jornada. É uma experiência. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Opa, agora você vê o buraco. Ainda assim, eu caio. É um hábito. É um hábito. Kardec tem uma resposta maravilhosa. Eu nunca lembro se é na lei de liberdade ou se é na perfeição moral. Eu nunca lembro. Se o Simão Pedro tivesse aí, ele podia me falar e mandar uma mensagem e falar, Léo, é tal questão. Ele pode sabe falar aí que eu vou ver se eu consigo saber aqui qual que é o capítulo. Kardec tem uma resposta que ele fala assim, o que o ser humano precisa, mas eu estou só resumindo do meu jeito, tá bom? O que o ser humano precisa é a educação, mas não a educação formal, uma educação de hábitos, que forma novos caracteres. É assim que ele diz lá. Eu não lembro qual a resposta que é. E é isso. Então, aí o que ele está dizendo aqui? Ainda assim eu caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, sei aonde eu estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Olha que legal esse terceiro nível. Terceiro nível talvez é o nível que muitos de nós já estamos, sabia? Muitos de nós já estamos nos aceitando mais, entendendo que é a gente que está criando os nossos próprios sofrimentos, não é? Nós deixamos de ficar culpando os outros. Porque o que ele fala? Eu percebo que tem um buraco, tem uma questão minha, íntima, que é meu desafio de vida. Sei lá, às vezes é questão com poder, para quem é dirigente espírita, eu fico imaginando a questão do poder. Sei lá, a questão sexual, uma questão de vício, uma questão de relacionamento de família,
ou às vezes a questão é de montar relacionamentos afetivos, às vezes a dificuldade é relacionar com alguém, casar, etc. Cada um tem seus conteúdos, né? Às vezes a questão religiosa. E aí o que ele fala? Eu vejo que ele está ali, o buraco. Ainda assim eu caio. É um hábito. Então eu criei um padrão naquilo. De tanto viver aquilo, eu criei um padrão mental, emocional. Aquilo me fez concluir coisas, criar crenças. Então, às vezes eu crio crenças sobre os homens, que eu trago de muitas existências, já que se eu fui violentada. Então, os homens são ruins, os homens são maus, os homens não valorizam as mulheres. Eu não mereço nenhum homem presta. Aí eu vou criando, estou dando só um exemplo para relacionamento afetivo. E aí, eu criei esse hábito. E aí eu caio sempre nesse problema. Mas agora, eu percebo. Meus olhos se abrem. Então, os olhos é aquela quando eu tenho a minha percepção ampliada. Então, eu consigo ver. Eu sei aonde eu estou. O que eu estou fazendo com a minha vida. E aí, o que eu falo? É minha culpa. Ou seja, aqui é culpa no sentido de eu estou responsável por aquilo. É eu que estou criando aquilo. É minha a culpa, é eu, não é mais os outros. Sou eu que estou criando a minha vida. Essa jornada, esse caminho tem a ver comigo. Eu que estou fazendo o meu caminho. Saio imediatamente. Transformo essa experiência. Talvez aqui é o nível que Jesus queria da mulher adúltera. Vai, não peques mais. Né? Ando pela mesma rua. Olha que interessante. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Sabe aqui? Aqui é como você já conheceu aquela experiência. Sei lá, eu já vivi tanto o mundo das drogas que eu já estou conhecendo como é que é esse mundo. Eu não quero isso para mim mais. Eu não vivo aquilo mais. Eu não quero mais. Essa experiência já não está fazendo mais parte de mim. Não me atinge mais. Aquilo já não mexe comigo mais. Entende? Eu ainda vivo, eu estou lá, eu estou vendo que tem esse buraco. Essa questão, eu, por exemplo, vou contar de mim, Augusto, uma coisa. Eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Inclusive, fui fazer terapia para aprender a dizer não. Porque eu tinha muita dificuldade. As pessoas me pediam favores e eu achava que eu tinha que servir todo mundo. E eu passava por cima de mim, eu fazia coisa, eu me sacrificava. E eu sabia que eu estava fazendo mal para mim, mas eu passava. Então, aí fazendo terapia, eu percebi assim, nossa, gente, as situações ainda, elas continuavam, depois de um tempo, me testando. O buraco tá lá, entendeu? Eu dou a volta. Ou seja, agora eu já sei dizer não, agora eu escolho as experiências que eu quero dizer sim, as que eu quero dizer não, as que eu quero experimentar. Quando as pessoas estão querendo abusar, eu já vou colocando limite, entendeu? Esse é um quarto nível. Então, que é o nível de que aquilo da experiência eu já vivi. Que talvez aqui eu já saí da expiação, que é lá no início, eu fico repetindo, né, eu tenho que passar por aquele buraco, e eu vou para a provação, que é esse nível aqui, às vezes vai vir a prova de me dizer não. Vamos ver se eu vou dizer não agora. Mas agora eu já dou a volta. Agora eu já saio daquilo. Eu já dou a volta daquela experiência. Só que você fala assim, Léo, então acabou agora? Tem o quinto nível. Esta é muito legal, gente, isso aqui. É uma sabedoria muito profunda, essa autobiografia em 5 capítulos. E o último capítulo é assim, eu ando por outra rua. Olha que interessante. Eu ando por outra rua. Agora é hora de outro caminho. Eu já entendi esse caminho, eu já aprendi, já ressignifiquei, já dei outro sentido para essa história do meu dizer não para as pessoas. Eu não preciso mais dessa experiência. Deixa eu viver outra. Agora, Augusto, eu falei autobiografia em 5 capítulos, não foi? Foi. Como é que eu vou determinar, Augusto, que está errado? Como é que eu vou falar que não pode? Como é que... Você está vendo o aprendizado? Então, quem sou eu para dizer? Essa experiência é só entre mim e Deus. E aí, o Hamed, eu peguei o capítulo dele e eu transformei em 8 observações que ele trouxe, o Hamed trouxe, muito importantes sobre os caminhos.
Você sabia que no dicionário errar tem a ver com caminhar? Não, Você já viu o sentido da palavra errar? não. Vou pegar aqui para você. Errar, conceito. Olha só. Estou pegando aqui. Errar também tem o sentido... O Rubem Alves, acho que é o Rubem Alves, ele tem um livro que ele fala exatamente... Não, não é o Rubem Alves, não. Acho que é o Leonardo Boff. Errar tem o sentido de caminhar. Você já viu um espírito errante? A gente já viu isso no Espiritismo, que é o espírito que erra. Errar é a mesma coisa também que caminhar. Então, o errar faz parte. Nós somos espíritos vagueantes, caminhantes. Então, vaguear é o outro sentido de errar. Tá? E aí, Hamed, ele tem 8 observações, que não é o meu objetivo terminar as 8, nós vamos fazer isso em 2 lives. A primeira delas é: caminhos inadequados são parte essencial da nossa educação. Vocês entenderam por quê? Porque o caminho inadequado, eu preciso perceber, viver. É claro que eu posso ter orientações, pode vir um espírito me falar, pode vir, sei lá, o palestrante me falar, um grande amigo, a minha mãe, o meu pai. Mas eu posso decidir pelo livre-arbítrio e falar, não, eu quero viver essa experiência. Por teimosia, sim. Porque eu quero viver aquilo, é importante para mim, sim. Porque algo me chama, porque tem forças inconscientes em mim, atuando em mim, sim. Para eu viver, sabe, tem tudo isso ao meu redor. Então, eu posso escolher. Então, tem escolhas mais difíceis e tem escolhas não tão difíceis. Mas o Hamed não vai falar disso. Ele, olha só, a trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou aprendizagem e o sentido do nosso melhor. Pois sem o erro, provavelmente não aprenderíamos com segurança a lição. Aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Todas são válidas se lhe aproveitarmos os elementos educativos, porque assim somadas nos darão sabedoria para outras caminhadas mais felizes. Exatamente, as nossas vivências. Não é isso? E na outra live eu quero falar dessa relação com Deus, mas isso nós vamos deixar para outra. Okay. E aí ele fala assim... Vou só pode falar. Abrir aqui o espaço para caso alguém quiser ir já comentando, mas pode continuar, tá? Ok, ótimo, gente. Pode falar, pode fazer comentários. Eu tenho mais uma frase do Hamed que eu quero dizer aqui, que ele fala assim, ninguém nos condena. Né? Acho que ele aproveitou isso aqui lá de Jesus mesmo, falando com a mulher adúltera. Ninguém nos condena. Nós é que cremos no castigo e por isso nos autopunimos, provocando padecimento com nossos gestos mentais. Então, a nossa mente é que nos condena. Né? E o Hamed vai dizer que nós temos uma bússola interna que também nos avisa sobre essas jornadas nossas, essas escolhas dos caminhos. Muitas vezes mas a gente precisa prestar atenção nessa bússola, né? Que é a bússola divina, que é da consciência. Então, muitas vezes, nós escolhemos os caminhos passando por cima dessa bússola. Alguns já têm consciência dessa bússola. Lembra? São os níveis. Outros não têm. Outras pessoas, elas estão em outro nível ainda. Elas ainda precisam, sabe, também muito pouco desperta. A Joana de Andes, lá no livro O Homem Integral ou O Ser Consciente, é um dos dois. Ela diz, é o ser consciente. As pessoas do nível consciência de sono, elas estão dormindo ainda, elas estão na rua, nem estão vendo buraco, estão caindo nos buracos, sabe? Mas nós, por exemplo, tem essa bússola, talvez a gente entra mais em contato com essa bússola interna, que é a nossa consciência divina em nós. Quanto mais a gente entrar em contato com essa bússola interna, nós vamos ter um guia mais seguro para não entrar em tantos buracos. Mesmo assim, nós ainda vamos entrar em buracos, porque nós não temos todas as experiências. E nós vamos passar, e a vida é para a gente passar por diversos tipos de conteúdos, de experiências, de relacionamentos, para a gente poder evoluir, né? Fale um pouco sobre o sentimento de culpa.
Núbia. A Núbia é psicóloga? É, né? Isso, é. Nossa amiga Núbia, ela Oi, trabalha Núbia, comigo. saudade de você. Ó, olha só, Núbia, fale um pouco sobre o sentimento de culpa. Eu até anotei aqui uma coisa que eu acho muito legal. Por que eu gosto muito do autoconhecimento? Porque ele nos ajuda a separar o joio do trigo, né? A parte saudável daquela parte doentia. Então, muitas coisas, ela está falando saudades também, muita coisa da nossa culpa, então, os erros vinculados à culpa, né? A gente se culpa pelos erros. Eu gostaria muito de separar algumas coisas. A nossa cultura, a religião, então vamos pegar três tripés: cultura, religião e família. Primeiro, falando desse, né? Cultura, religião, família. Esse tripé, esse triângulo. Esse tripé, nós temos que tomar muito cuidado com esse tripé, porque ele, muitas coisas que nós carregamos ou falamos, ou coisas que forma, né, de comportamento que a gente tem, não são escolhas conscientes nossas. É da nossa cultura, ou é porque a religião falou, ou é porque o meu pai e minha mãe falou. E aí eu sigo inconscientemente essas crenças, essas formas de ser. Eu vou seguindo inconscientemente, como se aquilo fosse uma verdade. Então, na nossa cultura, determinados comportamentos não são aceitáveis. Na religião, o cristianismo, determinados comportamentos não são aceitáveis. Isso depende de como as pessoas falam sobre isso, né? E na nossa família, determinados comportamentos também não são aceitáveis. Então, muitas culpas que nós carregamos, uma coisa que eu faço muito no consultório, é assim, não, vamos separar o que é seu e o que não é. Ok, a cultura falou uma coisa, isto é o que você acredita? Como você sente isto em você? O que a sua bússola interna fala sobre isso? Não, mas para minha mãe, as mulheres, elas têm que se sacrificar nos relacionamentos porque as mulheres, elas têm que se doar como mães. Entendi, a sua mãe falava isso, mas é a história da sua mãe. É a jornada dela com a sua avó, é a jornada dela. Como é isso para você agora? Porque toda vez que nós vimos fazendo comportamentos contrários, às vezes, à nossa mãe, só um exemplo, tá? Nós sentimos culpa. Então, Núbia, quando você fale do sentimento de culpa, a primeira coisa que eu falo da culpa é tirar essa culpa externa. Como que está ao nosso redor diz que nós devemos ser. E a bússola, ela é interna. Quando eu entro mais em contato comigo, você é psicóloga, você sabe. Quanto eu mais entro em contato. Quando eu faço aquilo que o Santo Agostinho falou lá na questão 919, de novo eu estou voltando nessa questão, porque para mim ela é a mais importante. Ele fala para a gente fazer revisão diária, que é passar o dia, para você se ouvir mais. Então, eu preciso fazer uma retirada. O que o Santo Agostinho fala naquela questão, eu acho extraordinário, que é assim, eu preciso ter um momento do dia, um momento comigo, em que eu me retiro para me ouvir. Eu preciso me ouvir. E aí, quando eu estou me ouvindo, eu posso fazer escolhas diferentes, entende? Aí eu separo, Augusto, a culpa, essa culpa que eu percebo que é mais porque a cultura falou, a religião falou, o padre falou, o pastor falou, o dirigente espírita falou, do que o que tem a ver com o meu coração. Léo, complementando o que você disse, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre essa culpa íntima, né? Você falou muito bem sobre diferenciar, né, o trigo do joio, né? O que é a culpa que me incutem, o que é a culpa que realmente está dentro de mim, né? Joana de Ângeles, na série psicológica dela, fala muito bem sobre isso, né? E eu tive a chance de fazer um estudo com um grupo de jovens e foi exatamente o que a gente sente. A culpa, ela como um sentimento necessário quando íntimo, né? Quando aquela desperta em nós aquele incômodo, a culpa ela é um sentimento necessário para nos avisar que algo não foi feito corretamente. Ou seja, eu preciso de voltar os meus olhos para aquele ato que eu fiz. Se me incomoda, é porque eu preciso de identificá-lo, entender o porquê eu fiz aquilo, e sem a reparação, a culpa não dissolve, né? Ou seja,
A gente precisa de compreender também que a culpa ela é necessária, mas ela deve ser reparadora. Sem isso, a culpa ela vai consumir a gente o tempo todo, né? E como você muito bem disse, né? Separar aí o que é culpa externa e o que é culpa interna, né? É muito bom. Você já entrou na segunda parte que eu ia falar, que é o que o Hamed também fala aqui. Ele fala, não, tudo bem. Ele fala assim: devemos, no entanto, indagar de nós mesmos. Será este realmente o meu melhor caminho? Porventura é correta a senda por onde eu transito? E aí a gente pode falar dessa culpa interna, e você citou a Jona, que eu ia citar também. Porque ela fala que, na verdade, a culpa ela só serve para a gente perceber onde foi o equívoco. Então, é para a gente perceber onde que foi o equívoco. E aí, às vezes, eu vou conseguir reparar imediato, às vezes não. Eu vou levar mais tempo. Quanto maior é a minha defesa, quanto mais eu estou no orgulho, menos eu reparo as minhas culpas internas. Essas que eu percebi que eu me equivoquei e tal, né? Isso para resolver com os outros. Mas mais cedo ou mais tarde, quanto mais eu resolvo isso dentro de mim, melhor para mim, porque eu me alivio muito. Tem uma outra pergunta aqui da Cíntia. E quando a atitude do outro chega como um vulcão e prejudica mesmo a sua vida, podendo trazer coisas piores para frente, podendo trazer coisas piores para frente, como agir? Ó, eu não sei o que é a situação, viu, Cíntia? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o relacionamento é abusivo, não sei se é isso que você quis dizer aí, quando essa outra pessoa ela atropela a gente, não deixa de ser um abuso, né? Você precisa decidir se você quer continuar com esta pessoa desta forma ou não. Porque quer queira ou quer não, é você que precisa sentir, permitir ou não, ou como que está esse relacionamento, ou tem abertura para conversar com a pessoa, porque às vezes vai precisar conversar com a pessoa, que você não vai permitir mais esse tipo de comportamento, não é? Então, você vai precisar perceber o quanto isso te incomoda. Porque às vezes não dá mais para ficar num relacionamento abusivo. E às vezes sim dá, porque a pessoa, a outra, o seu companheiro ou companheira, tem abertura para te ouvir, para dialogar, para crescer, não é? Tem essas possibilidades. Quando o outro vem com esses comportamentos frequentes, você precisa repensar. Agora tem uma outra coisa. Esse é o caminho do outro. Vamos supor, o que será que aconteceu no dia dele ou dessa pessoa? O que será que aconteceu na vida dela? Como que é a história dela? Opa, a Cíntia está dando mais detalhes aqui. Então, deixa eu ver aqui. Meu pai é alcoólatra e minha mãe fragilizada com isso. Quero a defender. E no fim, eles se entendem e eu fico como a ruim na família. Exatamente. Porque esse não é o seu lugar. Esses dias uma pessoa falou para mim, Léo, isso não é seu lugar de fala. Eu falei, nossa, a pessoa me colocou no lugar, né? Porque eu estava falando sobre os negros e eu não sou negro, então eu não sei o que acontece. Eu nunca fui vítima do racismo. E aí eu fui dar uma opinião lá para a pessoa e ela falou, esse não é seu lugar de fala. Então depois eu concordei com a pessoa. E aí a mesma coisa, Cíntia, esse não é seu lugar de fala. Porque você é filha, a filha não deve ficar no meio dos pais. Você não sabe o que acontece entre os dois, porque tem motivos para sua mãe e tem motivos para o seu pai estarem agindo assim, né? E aí talvez o que você possa fazer é, mãe, você fica bem com isso? Ou mãe, ou você não se envolver mais com isso, deixar, às vezes, sua mãe procurar ajuda, ou oferecer, mãe, você quer fazer terapia? Pode ser uma ajuda, mas muitas vezes nós entramos nesse lugar. Porque quem é você para falar que eles estão errados? Os dois têm um relacionamento que, às vezes, é assim que eles se entendem, com essa violência, com essa dificuldade. É a história deles. Tem um amor aí por trás disso, né? Que você não pode entrar. Filhos precisam ser menores que os pais. Então, tem essas situações, você tem que ter muito cuidado para não ficar no meio do pai e da mãe. Acabou meu tempo, Augusto? Eu acho que está acabando, Já não está está? acabando já. Eu queria só pegar Tem 4 minutos. aí de que foi dito, agradecer a Cíntia por ter colaborado e assim, dar o meu testemunho também. Acho que, eu não sei se foi com o Léo que eu cheguei a comentar sobre isso, mas quando a gente se entende enquanto filhos, a gente precisa de se colocar
como filhos. Nós não podemos tomar papel de pai ou mãe, porque senão a gente vai se desgastar por algo que não é nosso. E aí vem aquela frase que o próprio Léo disse no começo de hoje. Como eu vou julgar o outro, sendo que essa prova não é a minha prova? Poderia até fazer melhor do que o outro. Às vezes poderia até mesmo, né, Léo? Se a gente estivesse no lugar do outro fazer. Mas aquela prova não é minha. E assim, eu me coloco, né? Hoje ainda treino isso, condiciono isso. Quando a gente vê os nossos pais fazendo algo, um com o outro, a gente coloca naquele cargo ali de, às vezes, ter que solucionar, né? Mas a gente não está nesse patamar ainda, né? Então a gente precisa de compreender que aquela prova não é minha. Eu preciso de respeitar aquela prova, mesmo sabendo que eu faria melhor do que ele ou ela, mas eu não tem que ser feita por mim, tem que ser feita por eles, né? E é libertador, como o próprio Léo disse. Esse conhecimento, ele tem que ser libertador, ele não pode só ficar ali, ó, enfeite, né? Troféu, eu fiz aquele estudo ali, né? A gente precisa de colocar ele em prática o mais rápido, né, possível, mesmo sabendo que às vezes o nosso tempo não vai ser esse, né? Amar até a nós mesmos, porque às vezes a gente vai se cobrar tanto que, né? É isso aí. Augusto, deixa eu só responder aqui uma pessoa, a última, essa Priti Antunes. Ok, vamos lá. Priti? E que caminho tomar quando você entende o que precisa ser ressignificado? Olha, já está num nível de lá do caminho lá da autobiografia, está no 3º nível. Você já entende, você já vê o buraco, né, Priti? Você já vê o buraco. Mas aí quando você entende e não consegue ir adiante, aí o que você pode fazer é pedir ajuda. Então, quando você entende o que precisa ser ressignificado, talvez um apoio externo pode te ajudar. Então, aí, de repente, uma terapia, uma conversa com seu pai, com a sua mãe, que se eles tiverem essa sabedoria, pode te apoiar, ou uma conversa com um amigo íntimo que você tem, e aí, sabe? Ou talvez o estudo num grupo. Isso tudo pode te ajudar. Principalmente quando você já está nesse nível, que você entende o que precisa ser feito, mas você ainda não consegue. Muitas vezes a gente não consegue ir adiante, não é porque a gente não tem essa vontade de ir adiante. É porque tem coisas inconscientes em nós que a gente não sabe, que está atuando em nós, que a gente precisaria de mais autoconhecimento. Por isso que eu falei, às vezes algo mais profundo te ajudaria a ressignificar e a ressignificar não, a tomar atitude, né? Talvez é o que você está querendo fazer. Está precisando de uma atitude. E aí, às vezes, assim, não adianta só ir no centro, só ir na igreja. Não basta, você vai precisar de um apoio maior, de um entendimento mais profundo de si mesma, né? Então, pensa nisso. Não sei se eu te respondi a questão. Gente, obrigado, viu, Cíntia? Eu te agradeço, não sei se eu te respondi do jeito que você queria, mas vai ficar aí gravado, né, Augusto? Sim. Gente, eu quero agradecer vocês, viu, Augusto? Obrigado de novo. Nós vamos voltar nessa série de Todos São Caminhos. Vamos. Porque eu penso que a autoaceitação, esse acolhimento de si, o respeito pela sua jornada, não julgar a jornada dos outros, nem a sua, isso tudo é importante para a nossa evolução, né? Para mim, a evolução, ela começa pelo acolhimento das nossas imperfeições, tá, gente? É por aí que eu acho que é uma linguagem mais amorosa, mais consoladora, um entendimento mais abrangente de nós mesmos. Para mim, é isso o que faz nós nos libertarmos dessas barreiras internas que a gente constrói ao longo da nossa vida. Quero encerrar novamente, Augusto, com a frase do Hamed, aí eu passo a falar para você. Cada um percorre a estrada certa no momento exato, de conformidade com seu estado de evolução. Tudo está certo, porque todos estamos nas mãos de Deus. Obrigado, amigos. Obrigado, Léo. Fica com Deus e até a próxima.